será que o sexto título tá a caminho ou o nosso Dino vai entrar no caminho e quebrar esse ciclo? Hoje, manos, nós vamos fazer a dieta e o treino de Chris Bumstead há 3 semanas do Mr. Olympia e entender o que esse cara tá tramando pra conseguir manter o seu título em dia, conquistar o sexto título de Mr. Olympia e quebrar o nosso Ramonzinho. Porque se tem uma coisa que eu posso afirmar pra vocês é que Chris Bumstead não é o mesmo, galera. Chris Bumstead mudou drasticamente a estratégia dele de anos passados para esse ano, especialmente depois do ano passado terem dito que ele não trouxe muita evolução. Ele realmente mudou a estratégia e ele tá querendo trazer um físico renovado. E hoje eu vou mostrar para vocês o que esse cara tá fazendo, que é completamente diferente de preparações passadas, e a gente vai desvendar toda a estratégia de Chris Bumstead para conseguir ficar à frente de Ramon. E aí, manos, fica o questionamento para vocês. Vai ser o suficiente ou não? Porque eu tenho certeza que não é só o Chris Bumstead que tá vindo com uma evolução surreal. Não é mesmo, Dino? E no dia, meus queridos, temos a primeira refeição de Chris Bumstead. Primeira refeição, faltando 3 semanas para o grande show, o grande dia Mr. Olympia. É uma dieta que já tá apertada, mas é uma dieta que, surpreendentemente, ainda tem bastante carboidrato para um cara do calibre do Chris. Vou mencionar isso várias vezes durante esse vídeo, porque eu acho que esse é um dos fatores mais importantes. Quando a gente compara Chris Bumstead em preparações passadas versus Chris Bumstead hoje, o maior diferencial é que hoje o cara tá comendo mais, galera. Hoje ele tá com um consumo de carboidratos bem mais alto do que a gente via antigamente. Mais ou menos 2 anos atrás, eu fiz uma dieta, eu fiz um vídeo falando sobre a dieta do Chris, faltando também uma média de 4 semanas para competição, 3 semanas, e a gente viu um Chris Bumstead consumindo 1.450 calorias, galera. Isso é absolutamente surreal. Você vê um cara grande com mais de 100 quilos seco, comendo 1.400 e poucas calorias, é bizarro, é tipo assim, além do bizarro. Então a gente vê um cara que tá com uma musculatura muito mais madura, né? Mais músculo, obviamente, porque quanto mais músculo a gente tem no nosso corpo, mais acelerado vai ser o nosso metabolismo, e nós temos um Chris Bumstead mais saudável, porque antigamente o Chris lidava muito com a questão do problema autoimune dele e tinha que ter muito cuidado com o tipo de alimento que ele consumia, até com quantidades para evitar inflamação, não é mesmo? Senão ele acabava trazendo muita água para o shape. Hoje o Chris está saudável, está conseguindo comer mais, com o metabolismo mais acelerado. E por que isso é muito bom, galera? Porque isso é muito bom pro Chris, né? De repente não tão bom pro nosso Ramonzinho, mas o nosso Ramonzinho, eu tenho certeza que ele vai chegar com os 2 pés na porta esse ano, cara. Esse ano, eu vou dizer pra vocês, calma, a gente vai chegar lá. Pro Chris, isso é excelente, porque ele consegue manter a musculatura dele mais cheia e manter os treinos dele mais fortes, mais pesados durante a preparação até o final. Então ele vai conseguir vir, eu acredito que com mais volume esse ano, tá, galera? Isso é só os meus 2 centavos aí, mais 2 cents, como diria o gringo. Mas vamos lá, primeira refeição nós temos hash browns, né, que nada mais é do que a batatinha. A gente bota na frigideira, a batatinha cozida mesmo, a gente coloca na frigideira só pra dar uma dourada nela. Basicamente isso é hash brown. Ela não ficou bem uma hash brown, ela tá mais uma batatinha crocante, tá, mas ficou parecido com o que o gringo usa. Temos 2 ovos inteiros e 6 claras. E temos 50 gramas de aveia, mano. Fizemos aqui um mingauzinho, como vocês podem ver, que a gente vai colocar uma dose de whey protein. Whey de doce de leite, que é atualmente o meu favorito e eu tenho certeza que vai ser o seu também. Se você ainda não provou, você tá simplesmente perdendo, cara, o whey mais gostoso que eu já provei na minha vida. E eu tô tão confiante, mas tão confiante que você vai gostar desse whey. Lógico, se você gosta de doce de leite, não adianta provar e falar, eu achei uma merda, mas eu odeio doce de leite. Não, ele tem gosto de doce de leite. Mas eu tô tão confiante que eu digo pra você, mano, se você não gostar, pode mandar mensagem me xingando, descer o pau lá nos comentários do Instagram, falar que eu sou um falso, porque esse whey aqui é o the best ever. É simplesmente divino. Eles conseguiram acertar assim no nível... Então, cupomzinho LP lá na Meet, você tá ligado, te dá aquele descontão em cima do whey que já é o mais barato do mercado, tá, galera? Lembrando que a gente tá com whey 100% lá agora, sem albumina, o pessoal não reclama mais de nada, tá? Então, vou colocar aqui o nosso wheyzito. Olha como ele mistura perfeitamente. Muito fácil, cara. Extremamente cremoso. Eu não tenho comido tanto mingau de aveia, mas eu acho que por causa desse whey aqui eu vou voltar a botar no dia a dia. Saúde, manos! Primeira refeição, macros na tela. Aparecendo aí pra vocês. E lembrando, manos, eu vou deixar aí na tela pra vocês também, tá? As comparações das refeições do Chris de 3 anos atrás, 2 anos atrás em média, com o Chris de hoje pra vocês verem a diferença, tá? Que tá bem gritante. É muito pouca coisa, velho. Isso deve dar umas 300 e poucas calorias. Eu nem sei, cara. Nem isso, talvez. You're one of a kind. Ok, rapaziada, refeição de número 2. Temos agora o nosso almoço de Chris Bumstead. Temos aqui 200 gramas de peixe, tá? O peixe que ele utiliza aqui, rapaziada, seria uma tilápia. E é exatamente o que temos aqui, 200 gramas de tilápia e 190 gramas de arroz branco. A gente tá vendo já pela primeira e segunda refeição
um Chris Bumstead um tanto quanto diferente. Vocês estão percebendo que dessa vez o Chris está traçando uma estratégia e percorrendo um caminho um pouco diferente do que a gente estava acostumado a ver nos últimos Olímpias, onde a gente viu um Chris extremamente depletado nas atualizações, onde a gente viu um Chris extremamente fraco, sempre reclamando de estar sem força, sem energia, se arrastando, né, e um cara que estava praticamente o tempo inteiro zero carbo. A gente está vendo um Chris mais saudável. E por que eu digo mais saudável, rapaziada? Porque como vocês sabem, muitos sabem, alguns não sabem também, o Chris ele possui uma doença autoimune, onde o próprio organismo dele ataca o próprio corpo, é uma doença comum em muitas pessoas, né, infelizmente, e o Chris ele sofre muito com isso, principalmente em momentos de preparação, e isso acontece por conta de X fatores, pode ser estresse, podem ser vários fatores diferentes. O estresse é um grande fator e a gente sabe que uma dieta extremamente apertada influencia muito na questão do estresse. Esteroides anabolizantes influenciam muito no fator estresse, né? Então ele já teve muito problema contra essa doença antes de competições passadas e dessa vez ele está conseguindo comer muito mais porque o sistema digestivo dele está muito melhor, está muito mais saudável, né? Ele está tolerando mais quantidades de alimentos. Era o motivo pelo qual ele comia muito pouco antes de competições passadas para conseguir secar e para conseguir tirar toda a retenção, que o corpo dele era extremamente sensível, né? Então qualquer coisa poderia causar algum tipo de inflamação, um alimento mais diferente, uma comida mais pesada, uma refeição mais carregada. Então ele evitava até fazer refeições livres, tá? Com hambúrgueres e tudo mais. E eu sei que hoje o Chris usa sim refeeds com hambúrguer e de vez em quando ele dá, né, uma lixada na dieta para repor o glicogênio. Então é uma refeição extremamente saudável, mas a gente já vê que tem 200 gramas de arroz pelo menos, tá? E se fossem preparações passadas, a gente ia ver com certeza só vegetal e tilápia nesse prato. Saúde e vamos comer. Ok, manos, hora do pré-treino, estou aqui do lado de fora. Já tá bem tarde, na verdade, daqui a pouco a gente vai fazer um churrasco aqui e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a refeição do Chris Bumstead durante um churrasco sem precisar ser o cara mais antissocial do mundo. Tá, pra você que tá de dieta e acha que nem sempre dá pra você curtir, dá sim. E, logicamente, se isso fosse em qualquer outra ocasião onde eu não estivesse fazendo a dieta do Chris Bumstead, eu comeria minha carne tranquilamente, encaixaria nos meus macros, botaria ali uma batatinha, um arroz, uma farofinha e a gente iria flexibilizar isso aí e botar na dieta, tá? Tô tomando pump hoje, mano. Eu gosto de alternar entre o Monster in the House e o Pump. E o Pump, pra quem não sabe, é o vasodilatador da MIT, que tá com uma formulação incrível. E uma das coisas que eu acho muito bacana, pra quem já me acompanha há mais tempo aqui no canal, sabe que eu sempre botava 1 mg de sódio, né, nos meus pré-treinos pra me ajudar com a contração muscular. E a MIT fez exatamente isso, já colocou 1 mg de sódio na formulação dos suplementos. A gente tem aqui 200 mg de cafeína, 1 grama de taurina, 1,5 grama de arginina e 2 gramas de betalanina, tá, manos? Então, extremamente completo, composição, e esse sabor de tutti-frutti está sensacional. Tomar isso aqui, esperar um pouquinho, dar uma relaxada, esperar bater para desrelaxar e aí sim, vamos treinar. Existe uma regra muito clara quando o assunto é treino de bíceps e tríceps. Só tira a camisa e fica de regata quando o pump já estiver no ponto certo. E a gente está longe de estar no ponto certo. Porém, meus caros, se tem uma coisa que Chris Bumstead busca no treino de bíceps e tríceps dele, é um pump extremo. É o alongamento da fáscia muscular. Porque sim, manos, a gente já sabe, já tá cansado de saber que pump não necessariamente significa treino eficiente. Mas quando você junta dois fatores, um treino com uma boa progressão de cargas e bem periodizado com base nas suas necessidades, ou seja, exercícios que sejam específicos pro ponto daquele músculo que você precisa melhorar mais, e um belo pump, aí sim a gente está falando de um treino super eficiente. E é exatamente isso que o Chris Bumstead busca nos treinos dele. E eu achei bem diferente, tá, do convencional, a maneira com que ele mescla bíceps e tríceps. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos à LP Gym, a minha academia em casa, minha academia com o melhor maquinário do Brasil, que é o da Cimerian. O link está sempre na descrição para você, meu mano, que quer ter as máquinas da Cimerian na sua academia ou na sua casa, se você quiser fazer uma academia dos sonhos, que nem eu fiz aqui, tá? Sem mais delongas, vamos ao treino, bíceps e tríceps. Vamos nessa, vamos dar o start. Ok, manos, vamos ao primeiro exercício do dia, eu diria primeiros exercícios do dia, e vocês vão ver que o Chris começa o treino dele de maneira bem atípica. Chris Bumstead faz basicamente um superset de bíceps seguido de 1 minuto de descanso, um superset de tríceps seguido de 1 minuto de descanso. Então, realisticamente, como ele mesmo fala no vídeo, o bíceps dele e o tríceps dele descansam até 4 minutos antes dele fazer a próxima série para aquele grupo muscular. Então a gente tem de começo a rosca aqui nas polias baixas, né, onde a gente tem uma tração traseira,
né, vindo de trás, a tensão tá toda vindo de trás. Então a parte legal desse movimento é que quando você chega no pico de alongamento máximo, você não tem a gravidade simplesmente puxando o peso de maneira reta contra o chão, onde diminui consideravelmente a ação do bíceps. Você tem o peso sendo puxado para trás. Então, além de ter o seu bíceps alongado, você continua com ele flexionado para poder segurar a carga. Então é uma variação bem bacana para se trabalhar. Depois da rosca aqui no pulley, a gente vai pro Preacher Curl, famoso rosca Scott. Eu fiz uma improvisação, como vocês podem ver aqui, com a minha mesa romana e o meu banco da Ciméria. Eu não tenho a Preacher Curl aqui em casa e esse é um dos motivos pelo qual eu não tenho uma Preacher Curl, porque isso aqui fica literalmente perfeito, igual um Preacher Curl, tá? Então seria desnecessário eu ocupar mais espaço do meu espaço, que já é limitado, com uma rosca Scott. E depois do descanso, muito simples, nós temos tríceps testa com halteres, seguido do tríceps na polia usando a barra reta. A gente vai fazer essa rotação 4 vezes, total de 4 sets, então a gente vai ficar algum tempo aqui, tá? É só você fazer a matemática, mais ou menos aí uns 5 minutos entre uma rotação dessa, a gente vai fazer 4. Então, pelo menos 20 e pouquinhos minutos a gente vai estar aqui nesse mesmo exercício. E para vocês verem, fiz só uma rotação até agora, né? E eu vou dar uma olhada aqui em como que tá o pump. Pump do natural. Pump do Sebum. Não, definitivamente não é o pump do Sebum. Talvez eu não devesse ter tirado a minha camisa agora. Achei que eu tava com mais pump que isso. Até que não tá tão bad assim, né? Vamos lá, set número 2, estamos só começando. For my first cake, that we hit on a cake, $500,000 on the way, then $1 million on the way, eating good full place. Ok, manos, vamos pro segundo movimento, segunda combinação do dia, mais um superset entre bíceps e tríceps. A gente tem aqui uma rosca direta no pulley baixo, tá? Usando a barra, tá? Então a ideia aqui é realmente deixar a pegada supinada para que a gente tenha um alongamento máximo da parte mais longa, mais próxima do cotovelo aqui do nosso bíceps, que é o que vai dar aquele bíceps mais preenchido, né? Principalmente em poses clássicas, como a pose famosa do Ramondino ou crucifixo, né? Ou então na hora que você vai armar a pose, né? O pico do bíceps é muito importante quando a gente tá com a pose. Ok, manos, finalizamos bíceps e tríceps. E agora o Sebum finaliza esse treino de braços com um exercício para deltoides. Simplesmente porque é um treino rápido. A gente fez o treino inteiro em 40, 45 minutos. Como vocês puderam ver, é um treino bem simples, direto ao ponto. Algumas séries até a falha concêntrica, mas no geral, seguindo uma média de 10 a 12 repetições por série. Chegando próximo à falha, mas nunca levando até aquela falha absoluta, a não ser ali nos últimos sets do treino. Então, pelo fato de ser um treino rápido, ele colocou mais um estímulo em um grupo muscular que ele quer dar uma ênfase maior. Não que ele não tenha bons deltoides, bom deltoide lateral, a gente sabe que ele tem deltoides laterais incríveis, parece um capacete, mas ele quer ainda mais. Então por que não colocar um estímulo num grupo muscular que ele quer ressaltar ainda mais quando ele levar pro palco? Porque se tem uma coisa que é muito bonita em um atleta Classic Physique, é aquele ombro redondo, saltado para fora, tá, manos? Então, Chris Bumstead faz mais uma variação de elevação lateral no banco. É isso pelo treino de Chris Bumstead. Vale ressaltar para vocês que se tem uma coisa que a gente pode observar nesse treino, cara, que o Chris se mantém muito constante ao passar dos anos. Ele é um cara que não fica inventando moda, ele é um cara que não fica mudando o seu tipo de treino, suas estratégias a cada treino, ou a cada semana, a cada mês. E eu acho essa constância extremamente fundamental e responsável pela evolução dele ao longo dos anos. Se você for pegar vídeos do Chris Bumstead de 5, 6, 7, 8 anos atrás, ele estava treinando muito parecido, da mesma forma e com o mesmo fundamento, que é a progressão de cargas em movimentos compostos. Supino reto, levantamento terra, agachamento livre, remadas livres, né? E isso consolidou o físico super maduro que o cara tem hoje. Tá, mano? Então fica a dica pra vocês, se mantenham constantes e evoluam dentro daquilo que vocês propuseram a fazer, ao invés de trocar o treino o tempo inteiro. Vamos pro pós-treino. Ok, meus queridos, hora do pós-treino. Temos aqui o que eu vou comer, já que eu estou há 2 semanas de uma competição, e o que eu... há 4 semanas de uma competição, desculpa. E o que eu gostaria de comer. O que eu gostaria de comer é esse churrasquinho aqui maravilhoso que estamos fazendo em família hoje aqui em casa. E temos aqui a refeição, a minha refeição, a refeição de Chris Bumstead, né, com esses olhos azuis maravilhosos que vocês estão vendo em câmera. Temos aqui, meus manos, 200 gramas de frango e 120 gramas de batata, manos. Essa é a minha refeição sólida pós-treino. Vocês viram as refeições anteriores, viram que a gente está mantendo ainda a nossa linha com o carboidrato um pouco mais alto. A gente acabou um pouco mais alto do que o normal dos últimos anos, do Chris Bumstead dos anos passados. E a gente vê que Chris Bumstead nesse dia em específico treinou braços. Isso significa alguma coisa, manos? Podem ter certeza que significa. É um
dia onde a demanda energética do Chris vai ser mais alta, até porque ele vai fazer um treino bem mais puxado nos dias que ele precisa dar uma ênfase maior no ponto fraco dele, que é os braços. A gente sabe que hoje o maior rival do Chris, não importa se o Sepacolzito lá ganhou do Ramon, a gente sabe que o Ramon não estava nem próximo dos 100% ali. O maior rival do Chris é o Ramon. Ramon vai vir com uma evolução absurda. Ramon tá evoluindo muito bem as suas dorsais, que era o que ficava para trás do Chris, e o Chris tá evoluindo muito bem também os braços, que era o que ficava para trás em relação ao Ramon. Então vai ser uma briga muito boa, rapaziada. Temos aí um Mr. Olympia que vai ser épico e provavelmente eu diria que o melhor da história na categoria Classic Physique. Então, vamos ver o que vai acontecer e continuar a nossa dietinha, porque 3 semanas para um fisiculturista em finalização muda tudo. Para o ser humano convencional, 3 semanas não é nada. 4 semanas para um ser humano normal não é nada. A gente não pode dizer que o Chris é um ser humano normal. Ele tem uma genética diferenciada, ele tem um tipo de treino diferenciado, ele está sobre efeito de recursos ergogênicos que o tornam diferente de 99,9% da população. Tá? E claro, mesmo que você diga, tá, beleza, Lucas, mas muita gente também usa esteroide, mas não tem a genética do Chris. E genética não é só estrutura óssea, não é só desenho muscular, mas também é resposta a esteroides anabolizantes. Isso faz um atleta de fisiculturismo, humanos. Então, nunca confundam esses 3 fatores que compõem uma genética privilegiada, como é o caso do Chris e o caso também do Ramon. Não é à toa que o Ramon e o Chris ficam com aquela pele ali, ó, branquinha, sem uma marca de espinha mesmo, usando tudo que precisam usar para competir em alto nível. Não é todo mundo que consegue isso. Vamos comer? Ok, meus manos, mais uma refeição sólida, mais uma refeição de comida, e isso é muito típico, tá, de atletas em preparação já em fase final. A gente vai querendo trazer o máximo possível de refeições sólidas simplesmente por conta da saciedade, tá? Uma refeição sólida dessa vai te deixar muito mais saciado do que um snack, um lanche ou coisa do gênero. Coisa que a gente usa muitas vezes quando a gente tá no off-season, a gente quer uma densidade calórica maior em um alimento que vai te encher menos e vai te trazer mais calorias, né? A gente tá tentando ganhar peso para seu superávit calórico, que é o oposto. A gente quer introduzir alimentos na nossa dieta que sejam extremamente baixos em densidade calórica, onde a gente possa comer uma quantidade maior, consequentemente se sentir mais cheio após a refeição sem subir muitas calorias. Então, mais uma refeição simples, frango e arroz. Temos mais uma refeição de frango e arroz, mesmas quantidades das últimas refeições basicamente, e vamos fazer a nossa refeição. Última refeição e finalmente chegamos no tão esperado 0 carbos. Vocês achavam que essa dieta de 3 semanas para o Mr. Olympia ia terminar sem pelo menos uma refeição 0 carbo? Vocês estavam enganados. Na realidade, eu achei que a gente teria bem mais refeições sem carboidrato nessa dieta. Chris Bumstead realmente passa fome. O cara leva a sério aquela gíria que a gente usa de cintura amarrada. Realmente chega com aquele vácuo profundo, cintura travada. Quando ele puxa o vácuo, você vê que não faz nem sentido como é que tem órgão ali dentro, tá? Isso tudo acontece por conta do controle abdominal, que é derivado de uma dieta muito bem estruturada, uma dieta na qual não vai prejudicar o sistema digestório dele, não vai causar nenhum tipo de inflamação e, consequentemente, dilatação, tá? O Chris leva isso extremamente a sério. Ele já falou em vários vídeos no canal do YouTube dele que ele evita industrializados, até mesmo às vezes é questão de corantes, adoçantes artificiais, muito molho, exatamente por conta disso que eu falei pra vocês. Aqui, manos, nós temos 200 gramas de frango, peito de frango grelhado, e temos também picles. É isso, simples assim, não tem que falar dessa refeição. Gringo gosta de picles. Eu particularmente gosto também, tá? Não tenho absolutamente nenhum problema com picles, inclusive eu acho que isso aqui vai ficar bem gostoso, bem diferente do que eu tô acostumado ou já fiz na minha vida, porque eu não tenho costume de comer picles no dia a dia, mas eu gosto, não acho ruim. Bom pra caralho. Ok, manos, chegamos ao fim da rotina de Chris Bumstead. Como vocês puderam ver, uma troca drástica de estratégia, onde a gente viu que o Chris está consumindo muito mais carboidrato, trabalhando com muito mais glicogênio, com uma musculatura muito mais cheia, trazendo uma densidade realmente além do que já era de incrível, porque o Chris sempre trouxe uma densidade muscular muito incrível pro palco. Mas se eu pudesse dar uma crítica construtiva pro Chris, quem sou eu para falar? Mas seria realmente a parte mais baixa ali das costas, a lombar. Na hora que ele arma o duplo bíceps de costas, a gente vê que sempre tem um pouquinho de pele amassada ali, né? Isso é uma questão genética, é uma questão de desenho muscular. Ele tem dorsais absolutamente incríveis, ele tem falhas pelo corpo dele, ele tem lesões, ele tem posterior de coxa rompido, tem bíceps rompido. O Chris é um cara que tem muita marca de guerra e não é à toa que ele tá indo pro 6º título dele. E mesmo assim, galera, ele continua mantendo o título dele. Então não dá pra gente dizer aqui que não há mérito. Há muito mérito, não é só genética. O cara trabalha duro pra cacete
conseguiu driblar uma doença extremamente agressiva, que é uma doença autoimune que o Chris possui, para conseguir estar nesse Mr. Olympia até hoje, mesmo consumindo mais carboidratos, pelo fato de estar se sentindo mais saudável, mais preparado para receber uma quantidade maior de comida, ele tem que tomar muito cuidado ainda com o tipo de comida que ele bota para dentro do físico dele, para evitar qualquer tipo de inflamação geral e causar a piora da doença dele autoimune, tá? Porque quando acontece, quando ele tem as crises dele, ele vira um balão de água, como na imagem que vocês estão vendo agora. Como vocês podem ver, ele aperta a perna dele, cara, tem 2 dedos de água entre a pele e o músculo. Inclusive, essa imagem que vocês viram agora da perna dele, cara, isso foi, acho que 2 semanas antes do Mr. Olympia, onde ele foi segundo lugar pro Breon Ansley, né? Que o Breon ainda tava ganhando antes do primeiro título dele. Então, assim, o Chris é um cara incrível, mas a gente sabe que o nosso Ramonzinho também é um cara incrível. E o nosso Ramon tá vindo com uma... acho que principalmente com a dorsal 100% renovada, poses novas, com as correções que precisavam ser feitas. Eu venho acompanhando as atualizações do Ramon e eu digo pra vocês, manos, que de todos os Mr. Olympias que eu acompanhei, tá sendo sincero com vocês. Todos os últimos eu falava, beleza, eu ainda acho que o Chris Bumstead tá na frente. Eu ainda acho que o Chris Bumstead tá na frente. Isso foram nos últimos Mr. Olympias. Principalmente pela questão da dorsal. Ah, Lucas, mas os jurados disseram que o Ramon levou na dorsal no ano passado. Tudo bem, cara. É uma questão de opinião. Os jurados acham isso. Eu ainda acho que a dorsal do Chris tinha mais largura. Apesar da dorsal do Ramon já ter muito detalhe, a dorsal do Chris tinha muita largura. Ela saía muito de baixo, armava muito bem na pose. E eu achava que o Chris tinha essa vantagem em relação ao Ramon e também na pose duplo bíceps de frente, onde a dorsal do Chris sai muito mais e deixa ele com uma cintura escapular muito mais larga, né? E dessa vez o Ramon corrigiu isso. Tá com uma dorsal muito mais larga, tá com a parte mais baixa da dorsal de costas muito mais densa. Então, assim, é realmente a primeira vez que eu acredito de fato que o Ramon tá indo pra ganhar. Tá. Então, não que isso vale alguma coisa, mas eu acredito no Ramon, eu acredito que esse título vem pro Brasil, vamos torcer muito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qual é a sua opinião. E pra quem tá a sua torcida, é lógico, é sempre bom saber. E qual é o seu top 5? Comenta aí, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.